Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje nós vamos aprender como aplicar formatação condicional em algumas células dentro da visualização de tabela, né? Se a gente pode chamar de célula, digamos assim, baseado em alguns critérios que a gente defina. Então, para a gente poder exemplificar o cenário, para que a gente possa discutir qual que é o nosso objetivo de hoje, imagina o seguinte, eu tenho esse relatório que está consolidando a visão geral do meu portfólio de projetos e tenho essa tabela aqui que está mostrando para mim algumas informações, né? Então, eu tenho o nome dos projetos, quem é o gerente, a data de início, a data de término, o percentual concluído e também o status do projeto. Agora, imagina que eu queira que todas as células que se referem à data de término fiquem em vermelho. Então, eu quero que elas sejam destacadas em vermelho quando a data estiver vencida. Então, para dar um exemplo de data vencida, imagina essa célula aqui, ó, desse projeto Customer Satisfaction Portal Development. Então, a data de término é 8 de julho de 2019 e o percentual concluído é zero. Nesse caso específico, considerando que eu estou fazendo esse vídeo no mês de novembro, essa data está vencida, né? Então, esse aqui é um projeto vencido, ou seja, a data de término já passou, a data de término está no passado e eu não tenho o percentual concluído a 100%. Inclusive, eu poderia até filtrar aqui os projetos vencidos e a gente teria uma visão de todos os projetos que se encaixariam nesse cenário, né? Então, qualquer projeto que a gente tem aqui a data de término passada e o percentual de conclusão não seja 100%, esse projeto estaria vencido e eu gostaria de destacar de alguma maneira esses projetos aqui na data de término. Eu gostaria de fazer uma formatação condicional para a data de término. O que acontece no Power BI infelizmente, você não consegue aplicar uma formatação diretamente na data de término, porque você teria que comparar a data de término com a data atual e ainda incluir dentro dessa comparação o percentual concluído. Então, você tem diferentes variáveis que a formatação condicional não vai conseguir suportar. Mas o que a gente pode fazer é criar uma coluna condicional que analise essa informação para a gente, e aí, baseado nessa análise, ela vai entregar um determinado resultado, e aí a gente pega esse resultado e usa o resultado dessa coluna condicional ou dessa coluna customizada no na nossa formatação condicional, que é muito interessante. Bom, para fazer isso, eu vou ir até o editor de consultas, que eu gosto bastante de trabalhar aqui criando as minhas colunas customizadas no editor de consultas. Aqui eu tenho todos os passos que foram aplicados dentro do meu relatório e eu vou criar uma nova coluna. Então, eu tenho falado disso aí nos últimos vídeos, né? Você tem a opção aqui de, no editor de consultas do Power Query, do Power BI, criar uma coluna condicional, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna condicional, vou adicionar aí um novo passo, tá? E o Power BI vai abrir para a gente a caixinha de coluna condicional. Então, ela está aqui, eu vou até aumentar, vou deixar com o zoom permanente aqui, para a gente poder ver como é que essa coluna vai ser criada. Então, eu vou criar aqui, vou chamar de status término, para ficar mais fácil, tá bom? E o nosso status término, ele tem que seguir aquela regrinha que eu acabei de falar, né? Ele tem que analisar a data de término e comparar também o percentual concluído. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar uma função C, né? Então, é uma função if, e eu vou falar o seguinte, ó, se o percentual concluído for menor que zero, então essa é a primeira regra, então, para usar o e, você vai usar a função end, né? E aí eu vou pegar a data de término, que é o meu Project Finish Date. Então, se o percentual concluído for menor que zero e a data de término for menor que a data atual, e aí quando você está usando aqui o Power Query, você tem uma função chamada datetime, e aí ele tem esse datetime.local, local now. Tá? Então, esse datetime local now basicamente é uma função que é como se fosse a função hoje, né, do Excel. Ele vai lá e calcula para a gente, ou ele traz para a gente qual é a data atual da máquina. Então, basicamente, qual que é a nossa regra? Se o percentual concluído, e aqui eu estou errando, hein? Cuidado, menor que zero não, menor que 100.
Então, se o percentual concluído for menor do que 100 e a data de término for menor do que a data de hoje, o que significa isso? Significa que a data de término já passou e o percentual concluído não é 100. Então, num caso como esse, o que a gente quer? Eu quero, por exemplo, que ele retorne para mim o número 0. Caso contrário, eu quero que ele retorne o número 1, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa função. O valor 0 vai ser aplicado como um termo verdadeiro, ou seja, todas as vezes que o percentual concluído for menor que 0 e a data de término estiver no passado. Feito isso, a gente pode dar OK. Eu vou diminuir aqui, vou tirar o zoom. E a nossa fórmula vai ter sido criada. Então, você tem aqui o status término, né? Os números aqui entre 0 e 1. Eu vou voltar lá para o Power BI, para a área de modelagem de dados mesmo. A nova coluna ela vai ser adicionada aí, né, ao nosso relatório. Então, eu tenho aqui agora a minha coluna chamada status término. Uma coisa que eu preciso garantir, deixa eu só voltar lá no editor de consultas, é que essa coluna seja interpretada como número, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aproveitar que a coluna está marcada aqui, vou vir aqui em Transform, e aí ele tem o Date Type aqui, né, que é o tipo de dados. Eu vou garantir, eu vou forçar que o Power BI interprete essa nova coluna que foi criada como número inteiro, tá bom? Então, só para a gente garantir que essa coluna vai ser considerada um número inteiro, para a gente não ter nenhum problema. Bom, feito isso, posso fechar aqui o editor de consulta. E aí a minha coluninha condicional ela foi criada, ela está validada agora, certo? Então ele vai aplicar aqui os passos, garantir que a coluna é do tipo número. E então nós vamos ter condições de configurar a nossa tabela. Então eu vou vir aqui, selecionar a tabela para configurar a formatação condicional, na verdade, né? Então, eu vou clicar aqui na tabela para selecionar. Eu quero aplicar a formatação condicional aqui no término. Então, eu vou clicar no término e aí você tem a opção aqui de formatação condicional. Vou selecionar o background color, porque a gente quer aplicar a formatação ao fundo da célula, né? Então, eu vou clicar aqui em background color. E aí, é o que eu tinha falado, né? Se você tentar formatar o término propriamente, você não vai conseguir formatar ele muito bem, porque ele não é um valor numérico no contexto ou na interpretação do Power BI. Então, o que eu vou fazer é trocar para rules, né, regras, e ao invés de trabalhar com o project finish date, que é a minha data, eu vou trocar aqui para o campo que eu criei, que é o nosso campo chamado status término. Como esse cara é um cara do tipo número, então é muito mais fácil a gente trabalhar com ele. E aí eu falo, quando o valor for igual a 0, troco aqui para número, ou seja, is 0, ou seja, é 0. Quando o valor for 0, eu quero que ele aplique uma cor de fundo. E aí a gente pode escolher aqui a cor que melhor funcionar, a cor que fica mais adequada. Eu vou escolher um vermelho meio rosa e vou dar OK. Quando a formatação condicional for aplicada, todas as datas de término que tiverem vencidas, ou seja, que forem no passado e que não estiverem 100% concluídas, vão estar automaticamente destacadas aqui na minha planilha, ou na minha tabela. Estou ainda usando aqui o conceito de planilha do Excel, mas na verdade é a nossa tabela. E aí vai ser mais fácil identificar rapidamente os projetos que estão vencidos através de uma visualização condicional. Legal? Então, a gente poderia aplicar isso em diferentes cenários, né? Eu poderia também aplicar aqui para a data de início, por exemplo. Uma data de início que está no passado e o projeto ainda não começou. Poderia trabalhar com outros tons de cores, talvez amarelo, para projetos que estão próximos de estarem vencidos ou que estejam atrasados, enfim. Então, baseado nas minhas regras de negócio, eu posso criar ou aplicar formatações condicionais dentro da minha tabela através da criação de colunas ou de campos que sejam campos de apoio, né? Então, você cria um campo de apoio que tenha regra, o resultado no campo tem que ser um resultado numérico, e aí, baseado nesse resultado numérico, você pode eventualmente formatar qualquer tipo de coluna ou qualquer tipo de campo dentro do seu relatório, dentro da sua tabela no Power BI. Legal, pessoal? Então, é uma maneira bacana aí que a gente tem para destacar os projetos. Eu estava pensando aqui em tarefa porque essa mesma regra, da mesma maneira, pode ser aplicada também em tarefas. Então, quando você estiver olhando para o seu cronograma e de repente você queira destacar, se você tiver algum relatório que foca em cronograma, você também tem condições de destacar
as tarefas do seu cronograma dessa mesma maneira, usando basicamente a mesma regrinha, beleza? Mas é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.